Eu agora posso dizer isso, né? Porque eu já não estou mais lá. E além dele não querer mais, existe uma coisa que pouca gente sabe, mas que eu chamo. E outras pessoas chamam também, só que ninguém fala isso pra ele. Eu queria lembrar vocês que eu fiquei 23 anos do lado dele. Que é a sua percepção. E é a minha percepção. A ditadura do camarim. Exatamente. E eu tava assistindo uma entrevista sobre o Danilo Gentili e você falou que nos bastidores do Ratinho te chamavam de chafariz de reportagens inusitadas. Porque... Qual foi a maior situação inusitada que você fala de todos esses anos aí de história? É bem difícil a gente escolher uma, né? Quando as pessoas falam, qual é a matéria que você mais gostou de fazer? Gente, faz a conta. 40 anos na televisão, fazendo matéria todo dia, praticamente. Né? Nos últimos anos é que não tanto, lá no Ratinho, mas eu já tenho 45 anos de profissão. Então, coloque aí uns 43, fazendo matéria todo dia. Faz aí uma conta, faz uma média, você vai ver quantas reportagens eu fiz na vida. Perdi a conta, sem dúvida nenhuma. Mas uma ou outra, você se lembra, né? Você me perguntou de uma reportagem inusitada, eu vou escolher essa, porque o Ratinho não acreditava na matéria. Quando eu cheguei para ele, falei que eu tinha recebido uma carta de uma pessoa que estava pedindo para eu fazer uma matéria com ela e que a história era assim. E o Ratinho falou, você inventou, não é possível, eu não acredito. E eu tive que comprovar, tive que mostrar a carta, tive que trazer a pessoa falou com ele e aí realmente ele acreditou. Era um homem do Rio Grande do Sul, que já tem aquela fama, né? Aquele cabra macho, tchê, né? Aquela coisa. E ele era homem, gente. Ele era hétero. Ele estava noivo. E ele tinha o sonho de se vestir de noiva. Ele tinha o sonho de se vestir como uma mulher. E aí eu fui investigar. Existe mesmo não chega a ser um distúrbio, não é um distúrbio. A psicóloga explicou que é um desejo inconsciente de determinados homens de se vestirem de mulher. Isso não quer dizer que eles sejam isso não quer dizer que eles sejam que seja não quer dizer nada disso, não tem nada a ver com orientação. É uma fantasia que não tem nada a ver com isso. E eu realizei o sonho dele. A gente fez um dia de noiva pra ele, fez unha, fez cabelo, fez maquiagem. Eu não acredito. Ele se vestiu de noiva e ele entrou na tapete vermelho no palco do programa. Eu queria saber a cara da noiva. Não, mas a gente... Como é que a noiva viu? Gente, mas a gente tentou não... A gente tentou descaracterizar ele bastante, entendeu? E assim, eu vou dizer pra vocês, ele de noiva não parecia nada o rapaz com quem eu tinha encontrado. E essas cartas chegavam pra você? Sim, chegavam. Os pedidos mais inusitados? No Aqui Agora eu era a recordista de cartas. No Aqui Agora eu era. No programa do Ratinho, eu recebia bastante também específicas para mim, entendeu? Hoje em dia já não mais, porque faz tempo que o programa do Ratinho mudou as suas características. Hoje é um programa de entretenimento, tem brincadeira no palco, não tem grandes reportagens mais. Hoje em dia ninguém mais escreve carta, né? Hoje em dia também é por e-mail. Não escreve mais carta. Ô, Madá, você disse que antes do Aqui Agora fazia aquele jornalismo mais tradicional. Você fazia qual programa? Qual jornal que você estava? No TJ Brasil, do Boris Casoy. Do Boris Casoy. E antes desse, muitos outros. Eu fiz o Noticentro, que foi o primeiro telejornal do SBT. Eu fiz também. De SBT quanto tempo? Desde que abriu. Porque Desde a fundação do SBT? Eu teve umas pequenas interrupções, que depois a gente pode falar disso, mas eu entrei no SBT no dia que o Silvio Santos estava assinando a concessão no Ministério das Comunicações. Eu estava do lado de fora fazendo o link, dizendo, entra no ar, neste momento, uma nova rede de televisão no Brasil. Eu estava lá. O SBT com ele. Foi dia 19 de agosto de 1981. Que legal, né? Mas eu costumo dizer que eu não fazia a menor ideia de que eu estava fazendo história. Mas eu tava. E tava. Você hoje tem essa noção, depois de 40 anos de carreira, da sua importância pra televisão, pro SBT e pro jornalismo? Olha, eu tenho, mas eu não vou dizer assim que se eu tenho uma noção da minha importância. Eu tenho a noção do tanto que eu mereço respeito. Então, longe de ser prepotência, mas assim... longe de ser prepotência. Reconhecendo de Exatamente. fato toda a trajetória. Exatamente. Aí quando eu chego assim, às vezes, não, eu vou fazer fofoca, tá aqui, porque tá garelando, então eu vou fazer fofoca. Quando eu chego
num estúdio qualquer lá do SBT e tem o departamento de maquiagem, eu entro e falo assim, oi gente, tudo bem? Daqui a pouco eu vou pra rua, posso me maquiar? E a maquiadora com aquela cara vira pra mim e fala assim, eu não posso te maquiar porque eu estou esperando a fulana de tal que apresenta o programa tal. Queria dar um recadinho para essas pessoas. Eu escuto isso há 43 anos. A fulana de tal que apresenta o programa tal já está fora do SBT faz tempo. E a maquiadora mais tempo ainda. Então é bom me atender quando eu chego no estúdio. Entendeu? Melhor me atender. Madá merece respeito. Exatamente. Madá merece respeito. Acho justo. Fala assim, o que você tem de idade, eu tenho de carreira. Exatamente. É Não, aí. imagine, muito mais tempo de carreira do que essas meninas. Muito mais. Do que elas têm de idade. Então, o Ratinho, como é trabalhar com o Ratinho? Você virou uma amiga dele já, né? Assim, eu trabalhei 23 anos com o Ratinho. Eu tenho uma gratidão imensa. E eu disse isso pra ele no dia que eu tava indo pro Tá Na Hora. Foi uma choradeira na hora que eu despedi dele, tanto minha quanto dele. Mas, é assim, ele é um cara fantástico. Ele é como é que eu vou dizer? Ele é mais do que um ídolo. Ele é uma pessoa que apareceu na televisão brasileira depois do Silvio Santos ter aparecido na década de 50, 60. Eu acho que o Ratinho foi a maior estrela que apareceu na televisão brasileira depois do Silvio Santos. Porque ele era completamente diferente, ele era completamente novo, ele era completamente arrojado. E então, para mim, foi um prazer muito grande trabalhar com ele. Nos últimos anos, já havia uma situação difícil, porque ele não queria mais grandes reportagens, ele não queria denúncias, ele não queria mais se emocionar. Ele virou avô e virou um cara mais sensível, então ele não aguentava ver as reportagens emocionantes que eu fazia. E ele não queria mais, entendeu? E além dele não querer mais, existe uma coisa que pouca gente sabe, mas que eu chamo, tá? E outras pessoas chamam também, só que ninguém fala isso pra ele. A gente chama de a ditadura do bastidor. Que é o seguinte, tem algumas pessoas... desculpa, errei. A ditadura do camarim. Existem algumas pessoas que têm acesso ao camarim do Ratinho. A gente, no dia a dia, não tinha. Entendeu? Então, essa turma do camarim faz muito a cabeça do Ratinho. Esse pessoal entra lá e fica buzinando na orelha dele. Entendeu? Então, você pode ser o melhor repórter. Se aquele pessoal que está lá, naquele dia, acordou com os cornos virados, como diria minha avó, entendeu? Ou estão meio assim com você, eles começam, ai, Ratinho, põe essa matéria do Lucas, não. Põe não. Essa matéria do Lucas denuncia, fala disso, fala daquilo. Você vai acabar tendo problema com o governador. Põe não. Não é isso que o público quer ver. O público quer se divertir. O cara chega em casa cansado à noite, ele só quer rir. Mas o que nós vamos colocar no lugar? Já tinha 10 minutos separado para essa reportagem do... Tô dando exemplo, tá? Essa reportagem do Lucas. Joga bambucha na plateia. É mais divertido. E muitas vezes o Ratinho cede a essas pressões. Entendeu? Então isso, eu acho que descaracterizou muito do Ratinho que eu conheci, do Ratinho com quem eu trabalhei durante anos e que fazia coisas incríveis, incríveis, incríveis. Hoje ele é um apresentador de um programa divertido, de um programa bom, muito bem feito, muito caprichado, mas que é um programa que só tem o objetivo de distrair as pessoas, divertir as pessoas, porque convenceram o Ratinho de que ele tem que fazer as pessoas rir. Que ele não precisa mais denunciar nada, que ele não precisa se comprometer com mais nada, que ele não precisa emocionar as pessoas mais. Então isso deu ao programa uma outra característica, uma outra cara. Gente, eu posso estar completamente errada, entendeu? Eu posso estar... Eles podem estar certos. A ditadura do camarim pode estar certa, esse grupo, entendeu? Pode ser que eles tenham razão. Pode ser que seja isso mesmo, que as pessoas queiram chegar em casa e só dar risada. Mas pode ser que não, né? Pode ser que as pessoas esperem de uma pessoa tão forte, tão especial, tão maravilhosa, entendeu? Que foi que surgiu
Depois de anos e anos de mesmice na televisão, me aparece Ratinho. Então pode ser que as pessoas esperem mais dele. Como era no começo, nos primeiros anos do programa. Eu agora posso dizer isso, né? Porque eu já não estou mais lá. Fiquei muito emocionada no dia que saí. Porque, afinal de contas, 23 anos do lado de uma pessoa é tempo. Eu tenho por ele uma admiração imensa. Uma gratidão maior ainda. Mas eu, pessoalmente, acho que o programa do Ratinho poderia ser mais. Poderia ser mais se ele concordasse em não apenas divertir. Mas você já chegou a falar isso pra ele? Você já teve essa oportunidade? Não. Nunca falou isso pra ele? Tô falando agora. Ele não sabe que é isso que você pensa, então. Ele não sabe que é isso que eu penso. Ele não sabe. Mas você nunca disse porque não teve chance ou porque achou melhor deixar pra lá? Porque não tive chance. Porque não tive chance. Porque a ditadura do camarim não deixa você entrar. Então hoje você não tem mais tanto contato com ele, assim? Não, mas eu tenho certeza que se eu telefonar pra ele, ele atende. Entendeu? A gente sempre... Só que agora eu não tenho mais nada a ver com isso. A gente recebeu várias pessoas aqui que trouxeram relatos muito semelhantes ao seu em relação ao Ratinho. Sério? Ele é um homem extremamente... do bem. Do bem. Cara generoso. Sim. Né? Porque a crítica que você tá fazendo Mas aqui... ninguém falou, né? Que tem a ditadura do camarim. Porque a crítica que você tá fazendo aqui é ao modelo do programa, não à pessoa. É importante a gente distinguir. Equipe. Porque as pessoas falam muito bem da pessoa do Ratinho, que é exatamente o que você está falando. Eu já ouvi muita gente falar que o Ratinho é um cara extremamente generoso, não tem vaidade de televisão, não tem absolutamente nada. Não, então, não você tem. Tá dizendo ele aqui, é aquilo que você vê lá. Isso, o que você está dizendo aqui são críticas em relação aos moldes do programa, quem está ao redor dele, mas a pessoa... Isso, exatamente isso. Tá? Você entendeu Separar perfeitamente. Aqui, na verdade, é bom separar aqui, porque é isso. Muita gente fala muito bem dele, assim, né? Boas referências a gente tem dele. É a minha memória mais recente aí do seu trabalho. Pra quem achar que eu talvez tenha exagerado, ou que eu não tenha sido muito fiel ao que acontece, eu só queria lembrar vocês que eu fiquei 23 anos do lado dele. E é a sua percepção. E é a minha percepção. Tem direito de opinar. Do lado dele não, trabalhando com ele e para ele.